Então vamos lá. Por favor, quem fez o Mickey, poderia colocar quem é que gostaria de mostrar o seu Mickey, que está muito orgulhoso do filho que teve. Vocês querem colocar? Todo mundo está aclamando o trabalho de vocês. Então eu peço que nos dê também a oportunidade de aclamar publicamente. Abre aí o don'tpad.com/Mickey e cola o teu Mickey. Que eu vou abrir aqui o nossa CD Gits, CNPq, FUP. Vou criar uma nova aula aqui, semana 1, episódio 3, variáveis 01 é 03. Pronto, esse daqui é o teu. Então vamos ver qual é a cara que o seu Mickey tem, né? Vamos ver qual é a carinha que o seu Mickey tem. Então vamos aqui. Ctrl C. Vamos compilar esse Mickey aqui, tá? Do jeito que a gente fez ontem, não foi? Make Mickey. Tem algum errinho aqui. Então deixa eu ver. No 24, 28, linha 24, coluna 28. Vamos ver o que, é que tem lá no 24. Ele está dizendo, é esperado um fecha parêntese antes do ponto e vírgula. Então você vai lá no 24. Ó, é porque vocês estavam mexendo nele, não era? Então devem ter sem querer batido. Na hora que copiou, colou, bateu nele. Ok. Make Mickey. ./Mickey. Vamos ver a cara do nosso amigo. Olha que bonitinho. Né? São os artistas, mano. Ó, no VS Code é legal porque dá pra gente abrir lado a lado. Então você, por exemplo, pode vir aqui, clicar com o botão direito na tua figurinha e colocar abrir do lado. Então ele fica aqui abertinho do lado. Tá bom? Então, a primeira pergunta... Então, bora lá. Se eu quisesse... Então, vamos imaginar assim. Se eu quisesse ter várias vezes esse Mickey na tela. Vamos começar a pensar. Levou um tempo para fazer isso daqui, não foi? Né? Tipo assim... Vocês estão vendo... Vocês estão vendo ele azul por causa que tem uma distonância de cores aí do... Tu quer mostrar o teu? Isso é um rato que morreu, né? É por causa da chinelada, jogaram ele no lixo, ele dá assim, olhando pra cima. Bora lá. Então vamos começar a pensar. Tudo bem? Então, isso daqui é um caso de paixão. Ninguém faz isso por obrigação, faz porque diz assim, se apaixona pelo seu desenho e começa a mexer. Ninguém faz isso por obrigação, tá certo? Ficou muito bonito o seu Mickey. Tudo bem? Não. Agora vamos lá, vamos imaginar a seguinte coisa. Ela gostou tanto do Mickey que quer uns 10 desse daqui. Um aqui, um aqui. Quer 10 vezes, assim, quer várias vezes esse desenho. O que é que ela vai fazer? Passar uma semana calculando pontinho, né? Um mês, né? Um mês. Isso vai dizer foram umas boas horas. Então, primeira coisa que a gente poderia pensar. Se eu quisesse mover esse carinha aqui 10 pixels para cá, pixels, né? Pixels não. Pixels. Onde é que eu teria que mexer? Em quais? Esse. Em todos os x's. Então eu quisesse mover 20. Mesma coisa. Então a gente poderia pensar assim. E se eu criar uma variável e utilizar essa variável em todos os x's? X. Ok? E se eu fizer isso daqui, ó? Vou criar uma variável chamada XD, deslocamento em X. XD.
ela vai ser 10, porque eu quero que o Mickey vá 10 posições para a direita. Então, onde é que eu vou mexer? Onde é que é X? X é aqui, correto? Mais XD. Onde mais é que tem X? Aqui é X? Onde mais? Na elipse, onde é que tem X? Aqui e aqui. Na elipse preenchida a mesma coisa. Aqui e aqui. Esse daqui é a mesma coisa. Aqui e aqui. Esse e esse. Aqui tem 3 lugares, né? 1, 2. Se eu fizer errado, me distrair, vocês gritam aí, tá certo? 3. Isso daqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. Por que eu não estou usando? Por que eu estou usando uma variável? Ixi, ainda falta um, né? 1 e 2. Por que eu estou usando uma variável ao invés de colocar 10 em todo mundo? Mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Exato. Uma regra básica da computação e da programação é você imaginar, se eu quiser mudar alguma coisa, eu devo mudar num local só. Então, tudo que você pretende mudar, ou quer mudar, ou deve mudar, você deve mudar em um local só. Se você tiver que mudar em vários lugares, é certeza que você vai esquecer e aquilo vai dar problema. Então, você deve, quando estiver programando, pensando na não redundância. Se tiver que mudar, você tem que pensar de uma forma que você mude em um lugar só. Então, se isso daqui funciona, na hora que eu rodar, o meu Mickey vai fazer o quê? Andar para a direita. Vamos colocar um pouquinho mais, né? Botar aqui 50 para ele se mexer bastante. Tudo bem? Para simplificar a nossa vida, a gente vai colocar os 2 comandos numa linha só. Make Mickey, ponto e vírgula para dizer que acabou o nosso comando. E aí como é que eu rodo ele? Ponto barra Mickey. Ok? Então vamos ver o nosso Mickey indo para a direita. Vai. Foi? Foi. Ok? Se eu quisesse que ele fosse para a esquerda agora, então eu teria que fazer o quê? Menos 50. Se ele colocar menos 50, o nosso Mickey vai para a esquerda. Vem. Posso fazer o Mickey dançar, né? Esquerda, direita, mas em outro momento. Tudo bem? Quero deixar o meu Mickey para cima e para baixo. O que é que eu tenho que fazer? Mexer no Y. Então, como eu já fiz essa parte, vocês vão tentar fazer no computador de vocês. Todo mundo tem um computador funcionando? Tem? Então, eu vou copiar esse código, colocar lá no Notepad e vocês vão editar isso daqui para o Y, tá bom? Então, vamos nós. Vai. Tá no Notepad. Alterem aí para criar o Y. Duplas, pessoal. Um faz e o outro olha para saber se está certinho. Bora lá. Duplas aí. Que um fica fazendo e o outro fica pastorando. Aí a gente troca. A chance de dar errado quando você está programando em pares é muito menor. Porque sempre tem alguém para gritar na tua orelha. Tá errado, doido. Presta atenção, ó.
Ok, pessoal, deslocaram o bonequinho de vocês. Pronto. Como é que você faz para diminuir ou aumentar? Porque mesmo a gente já consegue, né? Para diminuir ou aumentar, a gente utiliza uma coisa chamada fator.
fração, que é um número que vai multiplicar todos os números que definem as posições e os tamanhos. Por exemplo, imagina que você divide tudo pela metade. O que é que vai acontecer quando você dividir tudo pela metade? O x vai cair pela metade, o y vai cair pela metade, os tamanhos vão cair pela metade, e o teu bonequinho, que era desse tamanho, o que é que vocês imaginam como é que ele vai ficar quando eu pegar todos esses números aí e dividir por 2? Vai ficar aqui, todo menorzinho. Ok? É como se você pegasse isso daqui e fizesse a metade em x e a metade em y. Então ele vai ficar aqui. Isso é pensando na metade. Só que essa ideia de pensar na metade, multiplicar por 0,5, poderia valer para qualquer coisa. Ok? Então cria aí um f. Para ficar fácil de multiplicar, uma variávelzinha chamada f, que é um fator, um float, e saiam multiplicando ela por todo mundo. Tudo bem? Quando eu digo todo mundo, você vai ter que botar um parêntese aqui, né? Essa linha ficaria f vezes, entre parênteses, 315 mais xd. Se bem que você pode colocar só o f vezes 315, deixar os deslocamentos de fora. Só f vezes 315. F vezes 315, f vezes 210, bota o f vezes todo mundo. Faz assim, ó. É melhor fazer do que multiplicar fora? Porque o deslocamento independe dos dois. Vai ser proporcional da mesma forma. Ó, você vai fazer assim, ó. Float f recebe 0,5, ok? E aí você começa a fazer f vezes 300, bota f vezes todo mundo aqui, ó. F vezes. E aí sai metendo f vezes em todo mundo, roda e vê o que acontece. Assim. Agora sim. Teste disso, vou colocar aí. Teste disso. Tu instala, bota o pendrive junto. Provavelmente tu não instala o pendrive, não tem pendrive junto. Aí tu vai dar um sur apt-get no teste disk. Vai instalar o disk, o teste disk, porque ele não vem por padrão. Aí tu dá uma olhadinha direitinho como é que é. Aí você vai rodar o teste disk. Aí ele vai dar umas opções. Você vai selecionar a área ou a partição que você quer recuperar. Você pode mandar ele procurar por partições apagadas, entendeu? Aí você tenta recuperar os arquivos dessa partição e você vai já procurar para ele copiar os arquivos. Ou um outro pendrive, ou uma outra área HD. Mas funciona, eu já fiz isso. Na nuvem, né? Agora não, ver se todo mundo está conseguindo fazer. Então fica fazendo isso. Tá. Então não está com monitor não. Sucesso. Então vamos para o problema de comunicação. Sucesso. Ok. Vamos lá.
Mickey tem bigode agora. É o Mario, mano. É o Mickey não. Conseguiram ampliar e diminuir? Sucesso! Cola pra mim aqui no Don't Pad Mickey. Deu certo ampliar e diminuir? Tá dando? Não? Não, é pra ajudar. Eu vou jogar no Don't Pad, viu? Bota o Don't Pad. É isso daí? Sucesso, mano. Olha o Miquinho aí, ó. Quem é que ainda tá na peleja? Pelejando. Agora faz vários. É, nem que ele tava pensando. Cadê o Miquinho? Pariu o Miquinho. Esse é um código amarelo. Esse código é salvado. Vai acabar a aula. Vai salvar. Ficou muito bom esse papel, porque ela fez tudo com aparentemente, ela botou um comentário a cena que foi. Aí depois ela já Começa lá no fundo primeiro, né? Vai dizer. É esperado. Mano, vírgula ou ponto vírgula antes do vírgula. aí deixa o olho vila. Será que tá faltando? Aí olho direito, porque é separado, a gente não, você já faz tudo. E nem tudo assim, mas pra quem viu o código quer entender essa experiência, não é pra aprender. Eu acho que pra realmente mesmo E o código multiplayer? eu acho que seria tira esse daqui, deixa ele com a função fora. Você só precisa multiplicar o 300. Mas se você quiser multiplicar, só que em vários todos são só esses dois aqui. Não todo mundo, certo? Mas aí no caso só precisa do 300. O 300 define a posição dele. E o outro tava aqui ontem? Até o final de semana que Se a gente mexer nesse código aqui, só vai mexer então a gente precisa saber o código fondamento. Já quando essa segunda já não funciona, você mexe fora da linha. Eu acho que teria que ser um código fora da Não, tô linha. sozinho, mas bicho, Praticamente é a mesma coisa, só que ele não altera mais só que no meio principal. Vai ver que ele tudo bem, ó. Onde é que está o instalador desse DBS? Eu vi 60 aqui. não conseguiu instalar aquela plataforma. Cadê o MIG da computador? Isso. Você não conseguiu instalar o DBS? Não, aí eu vou passar um logo lá. Mas eu tava usando Instalar aqui no meio. E o GSC. Ó, o GSC parece que vai instalar. a melhor ideia que eu acho é os blocos eu acho ele muito simples, aí acaba ficando fechado até de tempo. Mas não tem um computador legal no computador, dá pra roubar de um. Aplicar mudanças.
aquele ponto e T, né? Mas eu não consigo Não, mas aquele não precisa de instalar nada, é tudo online. Ele é tudo fazer com a fila, o cara no meio. E aí, conseguiram fazer vários locations? Eu acho que tá fora da casa, tem que ser cabeça. Ó, quero fazer 2 Mickeyzinhos. Como é que eu faço 2 Mickeyzinhos? Ctrl+C, Ctrl+V. Não é não? Resolve? Resolve ou não resolve? Ctrl+C, Ctrl+V. Então bora lá. Vamos ver se resolve. Eu quero fazer o papai e o filhinho. O Mickey grandão e o Mickey pequenininho. Resolve? Ctrl+C, Ctrl+V? Claro que resolve. Bora lá, vamos testar aqui. Isso daqui tudo não é para fazer o Mickey? Então, ó, vou pegar isso daqui tudinho. Fofoca aqui, fofoca na meta, fofoca na meta. Ok, ó. Todos esses daqui são os comandos que desenham o Mickey, correto? Eles dependem de 3 parâmetros. Quais são eles? XD, YD e F. Se eu pegar isso daqui tudinho e simplesmente copiar, eu vou estar enxergando alguma coisa diferente? Não, porque ele vai fazer os mesmos desenhos nos mesmos lugares. Mas como depende de 3 variáveis, e se eu alterar as variáveis antes de botar os valores de novo? Ó, isso daqui desenhou esse cara. Colei tudo de novo, mas vou alterar as variáveis. Vou fazer x recebe x mais 300. O que é que vai acontecer agora? Não é x, né? É xd. O que é que vai acontecer agora? Tudo isso daqui não é em função de xd? Na hora que eu rodar isso daqui de novo, ele vai colocar para a direita. E aí eu teria um desenho feito aqui, desloquei o x e mandei desenhar de novo, ele vai parar aqui. Veremos. Cadê o irmão dele? Ah, eu não salvei não. Salvemos. Ó. E o que acontece se eu quiser um aqui embaixo? Ah, mesmo esquema, né? Então, vamos aqui. Vou ter que mudar o y, né? Y mais 300. Onde é que esse cara vai aparecer? Embaixo do segundo YD. Y recebe YD mais 300. Ele vai aparecer aqui ou aqui? Na esquerda ou na direita? Na direita. Povo lindo do meu coração, foca na meta. Vocês estão viajando na maionese? Tá batido? Tá batido. Por que tu tá batido? Não tá dando certo não aí no teu? Contigo, miudinha. Eu? Miudinha, tu não é miudinha não. Estou tentando entender. Ah, tudo bem. Então bora lá. Então olha pra cá, mulher. Olha pra cá, fica viajando na maionese não. Eu tenho um conjunto de comandos que faz esse desenho. Só que esses comandos dependem de parâmetros. No caso, eu tenho 3 parâmetros, que são o x, o y e o fator. A gente entendeu porque é que x puxa todo mundo para os lados, e a gente entendeu porque é que x desloca ele para cima e para baixo. E também a mesma coisa do fator. Quando eu multiplico dividindo tudo por 2, o que começava aqui vai começar na metade. E o que o y era aqui, o y vai ser na metade. Então, metade do x mais metade do y vai dar esse ponto bem aqui. Então, todas as dimensões diminuem por 2. Consequentemente, o meu desenho proporcionalmente fica todo menor. Então, tem um conjunto de comandos que recebe 3 parâmetros. E se eu executar de novo esse conjunto de comandos várias vezes, eu posso ter, dependendo do parâmetro que é mudado, um resultado diferente. Desenhei esse cara, mudei o x, rodei tudo de novo,
mudei o y para baixo, rodei tudo de novo. Se eu mudar o x para a esquerda depois, o que vai acontecer? Ele vem para cá. Então, vamos ver o nosso bonequinho aqui, ó. Rodei esse cara com x mais 300. O x ainda continua do lado direito, né? Na hora que eu aumentar o y, agora quem são os valores? X está mais 300 e o y também mais 300. Então o que é que vai acontecer? Bonequinho ali, ó. Deixa eu subir ele um pouquinho. Mais 200. E se eu quiser agora um outro bonequinho bem aqui? Copia isso daqui tudinho, na verdade. Cola esse negócio aqui. E valha-me pai, onde é agora? É aqui, né? E bem aqui, antes de reexecutar, eu diminuo o x. X recebe x menos 300. XD, não? XD. Deslocamento de x. Olha, dá pra fazer uma estampa de camisa, né? De tantos bonequinhos. Aí ela decide que o nariz do Mickey tá muito grande, ele tá sofrendo bullying. E aí ela decide diminuir o nariz do Mickey. Vai dar certo? Vai. Basta ela mexer num lugar e aí o nariz de todos os Mickeys vai ficar pequenininho de novo. Hã? Por exemplo, se ela mexer no nariz desse Mickey aqui, ela vai mexer no nariz de todos? Vai? Não. Ó, então vamos lá. Vamos pegar... Não. Vamos aumentar essa orelha aqui, sucesso? Essa orelha aqui. Cadê essa orelha? Orelha... Cadê? Orelha direita, essa daqui. Então, para eu aumentar o tamanho da orelha, eu tenho que aumentar o raio, correto? Então o raio não é mais 70. Professor, Diz. o que acontece realmente se eu adicionar o x open lá depois do código? Não entendi, querido. Se eu repetir o código com o x open, o que acontece? Tu vai ficar apagando o bitmap. Toda vez que tu dá um open, tu zera o bitmap todo. Ok? Então bora lá. O que é que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando mexer nessa orelha. Então eu mudei esse valor aqui para 100, que era 70, e mandei rodar. Deu certo? Deram uma chulipa no Mickey? Por que é que só um ficou chulipado na orelha? Ó, aumentei a orelha desse aqui. Porque só nesse aumentou a orelha? Porque eu mexi só no código da orelha desse cara. Se eu quisesse mexer no código se eu quisesse alterar todos os Mickeys, o que é que eu teria que fazer? Mexer em todos os outros. Isso é uma boa ideia? Não, isso é uma péssima ideia. Toda vez que você precisar alterar alguma coisa em vários lugares, isso é uma péssima ideia. Ok? Então, qual é a solução que a gente pode imaginar para não ter que copiar e colar esse código do Mickey 500 mil vezes? Vamos apagar tudo que a gente fez até agora, ó. Apaguei tudo. Apaguei o segundo Mickey, tchau. Mickey. Deixar só o primeiro. Ainda tem mais de um? Não, tá aqui, eu acho que tá certo, né? Tenho só um? Pronto, tenho só um. Qual é a solução que eu tenho para não ter que ficar repetindo o código o tempo todo? Vou dar uma dica, tá certo? Começa com fu, de fumaça. Função. Vocês chegaram em funções? Já, né? Alguns não, outros sim. Então, uma função é uma coisa que você tem que repetir várias vezes. Ou então, que por si só já executa algo. Qual seria o nome da nossa função? O que é que ela faz? Duplicar Mickey. O que é que esse bloco de código faz? Esse daqui que está sublinhado. Ele desenha o Mickey. Uma função
é alguém que faz algo. É importante que o nome de uma função seja uma ação. Por exemplo, eu acho super legal quando o menino vai apresentar o projeto final e eu pergunto, o que é que a função verde faz? Aí eu fico olhando para ele, entendeu? Professor, não é óbvio, não, isso não. Verde, tinha uma função chamada verde, uma função chamada amarelo. Agora, o que a função verde faz? A função verde recalcula as posições, depois muda os elementos e no final pinta de verde. Uma péssima função. Se você não sabe o que a função faz pelo nome dela, é sinal que aquilo não deve ser uma função. Se você não acha um nome para a função, é sinal que aquilo não deve ser uma função. Porque uma função é uma coisa que dá para descrever pelo nome. O que é que poderia ser isso daqui? Desenhar Mickey. Então, é muito simples fazer uma função, tá certo? Para fazer uma função, a gente precisa dar um nome para ela. Qual é o nome da nossa função? Desenhar Mickey. A nossa função pode, se nós quisermos, receber parâmetros que alteram o comportamento dela. O nosso Mickey, ele precisa de parâmetros ou ele usa parâmetros? Eu gostaria, por obséquio, de que vocês desligassem os monitores de vocês e voltem para cá. Se você está viajando na maionese, não é se escondendo no seu computador que você resolve o seu problema, não, tá certo? É voltando para cá e dizendo, professor, eu não estou acompanhando. Aí eu vou perguntar onde foi que você se perdeu. Aí você diz, na hora que eu nasci. Mas não é assim, meu filho. E eu preciso saber o que é que você não sabe para lhe ajudar. Ok? Quando Adão estava lá escondido, a primeira coisa que Deus pergunta é, Adão, cadê você? É óbvio que Deus sabia. Mas Adão precisava reconhecer, eu estou aqui. Ok? Então eu preciso que você diga onde é que você está para lhe ajudar. Tá bom? O que a gente está tentando fazer agora? Estou tentando explicar para que marmota serve uma função. Uma função serve para empacotar um comportamento. Toda vez que vocês desenharam os Mickeys, tinham que ser os mesmos Mickeys, nos mesmos lugares e nos mesmos tamanhos? Sim ou não? Não. Os Mickeys estavam em lugares diferentes e tamanhos diferentes. Sim ou não? Sim. Então, parâmetros são coisas que mudam o comportamento da função. Quando você faz um printf, quando você dá um puts, o parâmetro é aquilo que faz a função se comportar diferente. Se você der um printf, estou feliz, o que é que vai sair? Estou feliz. Se você der um printf, eu não sou um lixo, o que é que vai sair? Eu não sou um lixo. Isso é um parâmetro, é uma coisa que muda o valor da função. Então, nesse caso aqui, quais são os parâmetros que mudam o Mickey que vai ser desenhado no nosso caso? O X, o que mais? O Y, o que mais? O fator, não é isso? Qual é o tipo do X? O X é inteiro, é float, é char, é string, o que é? X é inteiro. Então, int xd é a primeira coisa que eu preciso saber para desenhar o meu bonequinho. Qual é a próxima coisa que eu preciso saber para desenhar meu bonequinho? O Y. Int yd. Qual é a próxima coisa que eu preciso para desenhar meu bonequinho? O floatzinho, que é o fator, né? Float f. Tendo essas três coisas, eu consigo desenhar o Mickey? Sim. Então, tá aqui nosso amigo Mickey. Hello, Mickey. Que alegria ver você. Ó. Então agora, eu não preciso mais disso daqui, né? Posso apagar isso daqui tudinho e simplesmente chamar o quê? Desenhar Mickey, que no primeiro caso vai passar 0, 0. Se eu passar 0, 0 e 1, o que é que eu vou ter? 0, 0 e 1. O último detalhe é que toda função ela pode me retornar alguma coisa. Quando você chama a função desenhar Mickey, você quer que ela só faça algo ou você quer que ela te devolva algum valor? Só faça algo. Só faça o quê? Desenhar. Você não está perguntando para ela algo, você não quer uma informação dela algo. Quando você chama uma função printf, você quer que ela te retorne algum valor ou só imprima na tela? Só imprima na tela.
Diferente, por exemplo, de quando você chama a função soma. Quando você chama a função soma, você espera o quê? O resultado da soma, que ela retorne algo. Nesse caso, eu não quero que ele retorne nada. Então, eu posso dizer nada. Como é nada em C? Void. Que em inglês é a mesma coisa que vazio. Então, se eu chamar, desenhar Mickey, sem deslocamento em X, sem deslocamento em Y, e com o tamanho natural, o que é que vai aparecer na minha tela? Aquele Mickeyzão aqui, né? O Mickey original, o bem grandão. Será? Ok? Bora lá. Tentem sair de onde vocês estão. Diz. Pode repetir essa parte do parágrafo que passou 001? Tudo bem, ó. Quando nós... eu vou pegar um pincel para explicar o que é o stack e aí eu volto para cá, tá bom? Enquanto isso, vocês comecem a tentar transformar aquilo que vocês tinham em função. Aí eu pego o parâmetro, eu pego o pincel e explico o que é o stack, passagem de parâmetro e etc. Vamos criar Se eu for só ter figure base aqui, é como vai ficar o nome do arquivo aqui, ó. Vamos compilar. Vou salvar. Eu vou fazer o que ele fez, pra gente pegar esse costume. Porque tudo fica proporcional. Você dividir a posição onde ele está e o tamanho. Pelo menos fica proporcional.
Se você quisesse poder identificar em uma dimensão e achar que está na outra, aí você teria um fator para x e um fator para y. Se você fizesse isso, você conseguiria, por exemplo, sanfonar ele. É só chamar o Cacau da ideia. Ih, mano, você me sai com essa Cardinho? Eu acho que fica na função. Então, que horas são? 2h30. Perdi o copo dos outros. Peguei o copo de alguém e perdi. Paciência. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma paradinha e recapitular. Quais foram os pontos que vocês estão com dificuldade agora? De parar e a hora que você diz socorro? Quase todos é ótimo. Qual é o que se salvou? Qual é o que se salvou? Hã? Então, não se salvou nada. Então, vamos devagar, tá bom? Vamos começar de um programa mais fácil, tá certo? Beleza, valeu. Vamos começar de um programa mais fácil. Então, se você está fazendo qualquer outra coisa, por favor, liga esse e deixa o outro mais quente, ou desliga. Ok? Então, se você está muito Tá. Se você está com dificuldade ou está perdido, presta atenção aqui, por favor. Se você já tá assim, bem tranquilo na matéria, você pode fazer outra coisa, tipo brincar de fazer estampas, assim, colocar vários Mickeys usando laço, né? Para você que já está mais avançado. Se você está perdido, você presta atenção para cá. Então vamos ver o que são funções, o que são variáveis, o que é tipo de retorno, o que é stack, tá bom? Então, o código ele está agrupado em bloquinhos chamados de funções. Qual é a primeira função que o computador procura quando quer executar o teu código? Qual é o nome dela? Main. Então, você começa na função main. Uma função, ela tem um nome, obrigatoriamente, né? Um nome, um retorno e a possibilidade de uma série de parâmetros. O nome é obrigatório, o retorno é obrigatório, os parâmetros são opcionais, ok? O tipo de retorno pode ser qualquer tipo primitivo do computador. Por exemplo, você pode ter um retorno que é um int, tipo, quantos anos você tem? Ou qual é a resposta? Qual é o tipo de retorno dessa pergunta? É um inteiro. Você não diz, eu tenho 9,73. Eu tenho 18,57 anos. Não existe isso. Então, o tipo de retorno é um inteiro. Outros tipos possíveis são quaisquer tipos primitivos. Você pode ter um char. Qual é a letra inicial do seu nome? Você pode ter um retorno que é um float. Qual é a sua altura? Você pode ter um retorno que é uma lista de caracteres. Qual o seu nome? Uma lista de caracteres e por aí vai. Tudo bem? No caso da função main, existe um padrão que diz: se der tudo certo, retorne 0. Se der algum problema, retorne um número e tenha para esse programa uma tabela relacionando números e erros. Então, como provavelmente vai dar tudo certo, você retorna normalmente sempre o quê? 0. É uma forma de dizer: o meu programa funcionou como esperado. Ok? Quando você cria uma variável, vocês talvez não saibam disso, mas vamos lá. Como é que eu crio uma variável? Uma variável é diferente de um valor, tá bom? E aqui a gente vai separar uma coisa que eu vou repetir nessa disciplina umas 500 zilhões de vezes, que é a diferença entre um L value e um R value.
Então vamos lá. L vem de left. Left é a esquerda, tá bom? Um L-value é um lugar. L-value é um lugar. É um lugar na memória onde você vai guardar alguma coisa. As coisas no teu computador são armazenadas na memória. Né? Você tem a memória de acesso rápido, que é a memória RAM, ou a memória de acesso, sei lá, lento, que é o HD, mas está guardado em algum lugar, sim ou não? Sim, ok? Então, um L-value é um lugar na memória onde você vai guardar alguma coisa. E um R-value é um valor. Então, uma atribuição, ela significa guarde um valor em um lugar. Ok? Quando eu faço int a, o que é que eu estou dizendo? Eu preciso de um lugar para guardar um inteiro que eu vou chamar de a. Então, sempre que eu usar o a, eu sei que esse a é um lugar para se guardar um inteiro. Então, eu posso, nesse a, fazer isso. O que é que eu estou dizendo bem aqui? Guarde esse valor nesse lugar. Esse lugar é um lugar que eu posso guardar um inteiro? É. O nome disso é uma variável. Para estar desse lado daqui, ó, para estar do lado de cá, do left, essa coisa precisa ser, a coisa que está do lado de cá tem que ser um lugar. Por exemplo, isso daqui faz sentido para vocês? Sim, 7 recebe 4. 7 é um lugar ou é um valor? É um valor? Então não faz sentido eu guardar 4 no 7, porque 7 não é um lugar. Quando a coisa está do lado de cá do igual, você pensa nela enquanto lugar. Quando a coisa está do lado de lá do igual, você pensa nela como valor. Se você disser A recebe 5 e chamar assim, tá certo? Imprima A. Não, fazer assim, desculpa. Assim é melhor. Int B recebe A mais 5. Vamos devagar, tá? Então, criei uma variável que é um lugar, coloquei um valor nesse lugar. O que é que essa linha diz pra gente? Ela diz uma carrada de coisas. O que é que ela diz? Quando você vai analisar alguma coisa, você sempre analisa primeiro o lado de lá e depois o lado de cá. Então a primeira coisa que você tem é A. Você está pensando no A enquanto lugar ou enquanto valor do lado de lá? Valor. Então o que é que você olha para cá? O valor de A. Ele procura o valor de A que é quanto? 5. Aí ele vem para cá e substitui esse A pelo quê? 5. Aí ele continua. 5 mais 5. Isso daqui dá quanto? 10. Aí ele substitui isso daqui por 10. Terminou tudo que tinha para fazer do lado de lá? Terminou. Aí vem para o lado de cá. Ele está usando um lugar ou ele também está criando um lugar? Nessa linha aqui? Ele está criando. O B já existia? Não. Então ele vai dizer, ele vai ver, B não existe, B agora vai existir e ele é um lugar onde eu consigo guardar um inteiro. Tudo bem? Professor, onde é que essas variáveis ficam? Elas ficam no fantástico mundo de Bob, no mundo da imaginação, nos meus sonhos mais distantes? Não. Essas coisas aqui que a gente chama de variáveis ficam no que nós chamamos de tabela de variáveis. Nessa tabela, você tem as variáveis que estão em vigor naquele local.
Então aqui nós temos que eu tenho uma variável cujo nome é A, que guarda um o quê? Deu certo assinar? Assinei certo? Tá só faltando outro, mas pode continuar aí. Tu quer que eu assine outro? Mais Tá. A guarda um inteiro e esse A tem que estar em algum lugar da memória. Tudo bem? Prova, sei lá, vou chutar aqui. A está na posição 100 de memória. Quando você diz A recebe 5, o que é que ele faz? Beleza, A recebe 5. A guarda um inteiro? Pode guardar um inteiro? Sim ou não? Pode. Onde é que eu vou colocar na memória esse 5? Em qual lugar da memória? Não, mas e onde é que está o A? No 100. Então ele acessa a posição 100 da memória e copia qual valor para a posição 100 de memória? O 5. Aí ele vai para a próxima linha. B existe? Não, vamos criar o B. Qual é o nome da variável? Qual é o tipo da variável? Inteiro. Aí ele diz, sistema operacional, precisa de um canto para guardar o B. Normalmente, os inteiros eles têm 4 bytes. Se o A estava no 100, qual é a próxima memória vaga para guardar o B? 100, 101, 102, 103. Onde é que o B vai estar? 104. Aí ele faz a conta. Bora nós. Aí vamos lá. B, criou o B, sucesso, B está criado. Está lá na tabela de variáveis. Ok. Aí ele vai. A. Aí ele pergunta, eu sei quem é A? Onde é que ele pergunta isso? Na tabela de variáveis. A existe? Existe. Ok. A é de que tipo? Inteiro. Ok. A está em que posição? 100. Aí ele pula lá para a posição 100 da memória. Na posição 100 da memória ele vai carregar quantos bytes? 4, porque o inteiro são 4 bytes. Aí ele puxa 4 bytes da memória. Qual é o valor que vem quando ele puxar esses 4 bytes? 5. Não foi o valor que eu salvei lá nessa posição? 5. Aí ele soma 5 com 5. Vai dar 10, porque ele sabe somar. E ele vai guardar esse 10 em qual posição de memória? 104. Aí ele vai lá no 104 e bota o 10. O que é que acontece quando você chama uma função? Vamos fazer de conta que a gente tem aqui uma função soma. Int soma, int A, int B. O que acontece quando eu faço isso? Então vamos lá. Int C recebe soma de A e B. Quando você faz uma função qualquer, um printf, um puts, um soma, uma função de desenho, o fluxo da execução do teu código, ele é empilhado. Eu posso simplesmente continuar para baixo, eu sei como é a função soma, não. Na hora que você chega num puts, num printf, num qualquer coisa, você faz um salto. Ele vai saltar daqui para o local onde está a função soma. Então o teu código ele para bem aqui e aí ele pula para cá. Os valores que estão bem aqui vão ser copiados para a função soma. O que foi que eu disse? A palavra que começa com C. Vão ser o quê? Copiados. Os valores são copiados. Qual era o valor de A? Qual é o valor de B? 10. Então você vai ter a função soma, independente dessa, a sua própria tabela de variáveis e endereços de memória. Eu tenho também o A, que é inteiro, que não tem nada a ver com isso daqui, que vai estar em outra posição. Qual é a próxima posição livre aqui? 108. Qual é o valor que eu vou colocar aqui no 108? Qual é o valor que eu estou passando aqui? 5. Eu vou ter um B, que é totalmente diferente desse B, que também é um inteiro, que está em que posição de memória? O próximo livro? 112.
O que é que eu vou copiar para esse B bem aqui? 10. Ok? E aí eu vou rodar essa função com essa tabela de variáveis. Ok? Então, bora lá. Retorne A mais B. A gente diz que essas variáveis estão no stack, porque stack em inglês significa pilha. Eu estou numa função, na hora que eu chamo outra, eu empilho. Na hora que eu chamo outra, eu empilho. Na hora que eu chamo outra, eu empilho. Na hora que essa função termina, o que é que ela faz? Volta para onde estava. E essa termina e faz o quê? Volta, e essa termina e volta. E aí a gente vai chamando funções, retornando, chamando funções, retornando, chamando funções, retornando. A gente fica o tempo todo mexendo, subindo e descendo na pilha. O teu A somou com o teu B. 5 somou com 10 e retornou o quê? 15. Na hora que essa função retorna, ela se torna um valor e esse valor é passado de volta. Para cá. E como ela desempilhou, o que é que aconteceu com essas variáveis? Sumiram. Acabou-se. Bora lá. Olha bem para cá. Se você fizer isso daqui, B recebe 50. Bora aqui. B recebe 50. Até aqui é tudo igual, né? Criei o A na posição 100, o B na posição 104. O A é 5 e o B é 10. Ok? Chamei a função soma. Sucesso? Na hora que eu chamo a função, ele cria uma nova tabela naquela posição com os valores que ele conhece. O A tem um valor, uma posição, o B tem outra. O que é que foi copiado para cá? Qual é o valor que foi passado aqui? 5. Qual é o valor que foi passado aqui? 10. Só que essa tabela é diferente dessa tabela. Ok? Na hora que você faz B 50, você está mexendo em qual B? O da função soma ou da função main? Da função soma. Então esse valor que era 10 vai passar a ser quanto? 50. Você está mexendo nesse B. Você não está mexendo nesse B. Aí você soma. O resultado dá quanto? 55. Retorna, ou seja, isso deixa de existir. E aí você cria um C. O C é de que tipo? Inteiro. Você vai estar em alguma posição da memória. Qual é a próxima posição da memória livre? 108, porque esse 108 não existe mais. 108. E qual é o valor que eu vou colocar no C? 55. Esse B continua sendo 10? Continua. Lembra que eu disse que eram duas tabelas diferentes? Cada função tem seus próprios valores, sua própria pilha. Na hora que eu altero esse B, eu estou alterando apenas esse B. Não estou alterando o original. Então, esse daqui continua sendo 10. Porque quando eu chamo uma função, os valores são... Qual foi o termo que eu usei? Começa com co e termina com piados. Copiados. Foi demais para vocês? Foi muito denso? Deu mais ou menos para acompanhar? Vocês querem sair para fumar alguma coisa e tal? Porque vocês estão com a cara de abstinência do tipo... Brincadeira, pessoal. Vamos fazer vocês rirem um pouquinho. Tudo bem? Então é isso que são funções. Esse tema, tabela de variáveis, alocação, a gente vai retornar em praticamente todos os pontos da disciplina. Quando nós formos ver vetores, quando nós estivermos vendo strings, é sempre isso daqui. Eu ainda tenho tempo, não tem? A gente ainda tem 40 minutos. Ok. Está mais claro o fluxo de execução. Se na função soma eu tivesse um printf, um puts oi. Puts oi. Qual ia ser o meu fluxo de execução? Começo na função main, crio essa variável e empilho a função soma.
pulo para a função soma. Ok? Correto? Aí eu crio, altero o B da função soma e chamo puts. O que é que eu faço quando eu chamo puts? Eu pulo lá para a função puts. Pulo lá para a função puts, que você não criou, você não está vendo, mas você pula lá para ela. A função puts faz o que devia fazer e depois ela retorna. Retorna para quem? Para a função soma. E depois que a função soma, ela retorna. Retorna para quem? Para mim. Ok? Se eu fizesse isso daqui, soma de B com 10. Bora de novo. Comecei na main. Perfeito? Cheguei bem aqui. Tudo igual? Cheguei aqui. Estou na main, preciso da função soma, eu vou pular para onde? Para a linha 35. Depois da linha 35 eu vou para qual linha? 36. Na 36 tem alguma coisa que eu não sei fazer? Tenho. Eu não sei somar B com 10. Para isso, eu vou colocar outra função soma em cima. Só que os valores agora não vão ser 5 e 10. Vão ser o quê? Quanto é o valor de B? Vem aqui. Ah, isso aqui não dá certo não. Foi mal. Não vai sair nunca, porque vai estar sempre somando, né? Toda vez que somar, vai estar sempre somando e vai ficar para sempre aí. Né? Desculpa. Deu problema aí. Deu problema. Não percebi. Hã? Não, é só desempilhar o que eu disse, tá certo? Desempilha o que eu disse que dá sucesso. Ok, meu povo lindo do meu coração. Então, professor, de tudo que o senhor disse, o que é que eu preciso saber? Preciso saber de funções agrupam comandos. Funções têm parâmetros. Um parâmetro, uma função ele é um empilhamento de chamadas. Então, quando eu chamo a função, eu empilho. Resolvo o que eu tenho que fazer e volto. Isso daqui é uma função. X de círculo. O que é que ela retorna? Ela está retornando alguma coisa? Ou está só fazendo? Está só fazendo, não retorna nada. Ela faz o quê? Desenha um círculo. Vamos pular lá para a função círculo para ver o que é que ela faz. A função círculo, ela precisa de todos esses valores e aí ela chama. Qual é a função que o círculo chama? Ó, int, while, ela chama a função plot. Aí ele vai lá para o plot. Quando chega na função plot, ele vai chamar 3 funções. Pegar o tamanho, aí ele empilha essa função e depois volta. Aí depois empilha essa função e depois volta. Como é que eu volto aqui? Espera aí. Ctrl Shift Backspace. Empilha a função e depois volta. Aí depois vem pra cá. Ela empilha a função e depois volta. E depois volta. Aí vai pro próximo. Empilha e volta, empilha e volta, empilha e volta. Quando ela terminar de fazer tudo que ela tem que fazer, aí ela volta. E aí começa essa daqui, tudo de novo. Empilha e volta, empilha e volta, empilha e volta, empilha, empilha, empilha e volta, e volta, 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 até que no final faz tudo que devia fazer e aí termina o teu código. Vocês conseguiram colocar o Mickey dentro da função ou não? Faz para poder fazer o laço para ele ficar fazendo várias casas. Não. Estou pensando que vocês estão saturados já, emocionalmente saturados. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui.
Vamos desopilar então, tá certo? Então, só para vocês fazerem a coisa bem fácil, só para relaxar, tá certo? Então, ponto 1. Crie uma função main. Sucesso? Todo mundo bem? Ok. Função 2. Crie uma função soma. Soma. 3. Chame a soma também. 4. Crie uma na main e imprima o resultado. Todo mundo sabe usar o printf ou não? Ah, o sem e o cout, né? Então eu vou mostrar aqui o printf rapidinho. Quem é que não sabe usar printf? Só sabe sem e cout aí? Levanta a mãozinha assim. Só sem e cout. Mas os pares de vocês sabem usar o printf? Pronto, então tu explica pra ela, tá certo? Tu também sabe, não sabe? Aí tu explica pra ele. Ok? Então, nosso objetivo é só criar funçõezinhas fáceis, tá certo? Só para exercitar. Vocês vão fazer uma função soma, vão fazer uma função dividir. Beleza? O que é que a função soma vai receber? 2 parâmetros e vai retornar o quê? A resposta. Você cria a função soma, você chama a função soma e imprime o resultado. Não precisa perguntar os valores para o usuário, tá certo? Bota qualquer valor aí, só para a gente fazer a chamada da função. Não, a soma tem que ser na função. O print tem que ser na main, tá certo? E me imprime o resultado na main. Aí deu certo, vocês vão fazer a mesma coisa, só que com a função dividir. Então criar lá uma função int dividir que recebe 2 coisas. O quê? Que seriam o quê? O numerador e o denominador. Só que eu quero que vocês façam. Vocês sabem usar if else? Não, né? Todo mundo sabe? Mais ou menos? Estão pensando? Tudo bem. Então, se sabe, faz o teste. Se o denominador for igual a 0, diga, eita pau, lascou. Entendeu? Não existe solução. Tudo bem? E aí, se não, você retorna o resultado. Bora lá, para aquecer, tudo isso. O que é isso? Assim, Esse pode chegar. No caso aí, ó, você vai fazer um laço. Se tu quiser assim, fazer vários itens. No caso aí, tu vai fazer um laço, vai fazer 2 laços, um andando na conta e o outro andando no Y. Entendeu? Mas o laço vai ficar. Não. O laço vai ficar chamando a função desenhada. Entendeu? Para ter essa função. Você faz de conta que você quer 10 bonequinhos? Não. Quantos bonequinhos você quer? 4 por 4? 5 por 5? Faz o 0. 5 bonequinhos, né? E menor do que 5. E menor do que 5 e mais um. Mas vai precisar de outro, porque esse vai fazer os bonequinhos andarem assim. Vai precisar de outro para eles andarem assim. Pegar um negócio, faz outro fora. J. A gente vai decorar um tempo até essa quantidade. Não sabe, vai ficar com muitos vídeos diferentes na sala. Tá, tá fazendo esse constante. Tá parcialmente. Vamos começar com 0. Ele é um variável ou ele é uma função? Soma é uma função. Soma não é um verdadeiro. Então você não consegue imprimir soma não é uma função. Se você fizesse, você poderia
ia salvar o resultado da soma no lugar. C. Fonte C nessa edição. Pode ser. Vai dar a medição no lugar. E aí você imprime. Você vai dar. Olha essa segunda. Faz o curso, faz com o curso. Agora você está fazendo full com o curso. Beleza. Então, tudo bem, só vou passar. Tudo bem. Mas assim, então, quando. Não, mas assim, pessoal, ó, aí fica a coisa para todo mundo que quiser vir como ouvinte. Às vezes você chama os caras. Não tem problema nenhum convidar as pessoas para virem como ouvinte, desde que os ouvintes também participem das práticas. Ok? Porque senão fica chato. Então, senta e tentar fazer parte. Entendeu? Porque senão fica aquela coisa muito chata, que o cara fica ali, você passa a prática, o cara fica ali e eu fico o tempo todo, vai, meu Deus, será que é um aluno que eu nunca vi? Entendeu? Uma vez eu dei um cagaço no aluno em sala de aula e eu disse assim, filho, faça a prática. Ele disse, não vou fazer a prática. Aí eu disse, não, filho, você sabe que se não fizer a prática, você não leva a presença. Aí ele disse, não, assim, eu não vou fazer não. Eu disse, então perguntei com uma. Ele disse, eu não sou de disciplina mesmo. Aí saiu, o cara não era meu aluno e eu não sabia, né? Então, se vocês estão como assim, ouvintes, tentem fazer atividade também, não ficar só olhando pra gente. Diz. Dê tudo. Nós somos uma TV. Então, tu vai fazer 5 casos por 5 casos. Então, esse negócio vai rodar 25 vezes. Certo? 5 vezes, mas assim. E para ir igual a 0, o J vai rodar 5 vezes. O J vai rodar 5 vezes. Para ir igual a 2, o J vai rodar 5 vezes. Porque fazer essa casinha aqui várias vezes. Então, tu tem que pensar qual é o tamanho que vai fazer com que ela cabe 5 vezes aqui. Entendeu? Do jeito que ela está aqui, bota a escala 0,02. 0,2. Beleza? Aí você vai pensar o seguinte: você vai ter que deslocar ela aqui de 5 vezes. Então, se isso daqui é 600, agora vamos colocar de 100 em 100, verdade? Bota I vezes 100 e J vezes 100. Nos parâmetros de x e y. I vezes 100 no x, por exemplo, I vezes 100 no y, J vezes 100. Entendeu? Porque aí vai ficar 0, 0, 0, 100, 0, 200, entendeu? Então ele vai fazer 0 para 100, 200, 300, 400, 500. 100, 200, 300, 400, 500. Testa aí. Eu vou fazer uma matriz. Agora eu vou desenhar a casa e passar os Porque tipo assim, você vai mais, quando a gente bota só a malha, a gente bota a questão da malha, mas essa aqui está na posição 0 e 0. Essa está na posição 0, 100, 0, 200, 0, 300, 0, 400. aí pode. Aí nós temos aí o 100, porque vai comparar, né? Aí quando o I for 1, aí vai ficar 100, 100, 100, 200, 100, 0, 100, 100, 100, 200, 100, 300, 100, 400. Aí muda o I. 200, 0, 200, 100, 200, 300, 200, 400, 200, 400. Aí o I é 3, 300, 0, 300, 200, 300, 400, 300. Vamos trocando o codificador, mudando o teclado é da universidade, não é seu, desde que não tira isso.
Deixa isso. Mas quando funcionar, não salvaria isso. Pessoal, lindo meu coração, eu queria, Viviane, ela pediu que eu passasse um formuláriozinho com vocês, tá certo? Vocês podem fazer pelo computador, podem fazer pelo celular. Ele é tipo uma análise de por que os alunos têm dificuldade, qual foi a matéria que eles aprenderam, e tem uns 2 testezinhos como se fosse teste de programação para o pessoal de C, C++, tá certo? Tudo bem a gente fazer agora? Tudo bem? Aí eu vou colocar o formulário, vocês podem fazer tanto pelo celular, se vocês abrirem no celular, como pelo computador. Aí ele vai levar uns 20 minutinhos, que é justamente o restinho do tempo de aula que a gente tem. Let go? Aí vocês deixam para tentar fazer isso daqui em casa. Hã? Ele abre por qualquer coisa, é no Google Forms. Google Forms, aqueles formulários aí do Google. Diz. É aqui, ó. moodle.quixadá.ufc.br. Vocês têm conta no Moodle, eu imagino. Aí vocês vão logar no Moodle. Aí vocês vão esperar bastante. Vale. Ok? Quando vocês entrarem no Moodle, vocês vão procurar por esse FUP is fun. FUP é divertido. Às vezes aparece lá no final, nos últimos, né? Tá aqui, ó. FUP is fun. Tudo bem? Aí vocês vão abrir esse carinha. E aí vocês vão encontrar um monte de atividades. Tá certo? O objetivo de vocês é fazer durante o semestre todas as atividades. Ok? Por incrível que pareça, se eu pedisse para fazer tudo numa semana, seria demais. Mas ao longo de 4 meses, vocês vão ver que a gente vai terminar isso daqui que vai sobrar tempo. Tudo bem? Então, se vocês quiserem começar a fazer exercícios, FUPSFAN. Tudo bem? Semana que vem a gente começa com esses exercícios assim, mas essa semana eu queria trazer uma coisa mais lúdica, até para quebrar talvez o que a gente já fez no semestre passado. Então, nós vamos utilizar os nossos desenhos em várias oportunidades. A gente vai utilizar quando nós estivermos vendo seleção, laço e todas as outras coisas, mas nós também vamos fazer exercíciozinhos interativos no Moodle. Eu vou colocar o formulário agora em dontpad.com/UFC.
Eu vou pegar ele aqui para copiar para vocês. Hã? Só o link do formulário. Só o link do formulário. Ou então, tinhourl.com ou internet show de bola. Diz. Individual. Forme UFC. Esse aqui, ó. Só digitar esse aqui que dá certo. Não, mais fácil aqui. tinhourl.com/formeufc. Se digitar esse daqui não, tá? Abram aí para vocês começarem a fazer. Vocês vão ver que ele é curtinho. Em relação à disciplina, eu falei que vocês iam ter um link do GitHub, né? E um canal do YouTube, FUP 2018-2. Então, tá aqui o link do GitHub de vocês. Tem aqui algumas apostilas de C. Aquilo que nós falamos na primeira aula, tá aqui. Algumas apostilas. Essa daqui é muito boa, PPLware. Esse é o nosso link. Eu vou mandar os dois como mensagem do SIGA, tá certo? Tanto o link do repositório da disciplina, quanto da lista de vocês do YouTube. Tá, aí eu vou voltar pro formulário só para dizer que vocês têm isso e eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, tá aqui a disciplina de vocês. Ó pai, não carrega. Só tem as duas aulas. Eu confundi, isso daqui era pro pessoal de PO, eu botei pra cá, não tem problema não. Tá aqui a aula do Mickey de ontem e aí depois eu coloco a nossa aula de hoje, tá certo? E o formulário que eu quero que vocês façam agora é esse daqui, tudo bem? tinhourl.com/formeufc, valendo, vamos lá. Se você quiser, você pode abrir no celular e dá pra fazer do celular também. Isso, filho. Como foi? Esse semestre agora. Isso. Obrigado. Vou. Para você conseguir usar essa
Já que você tem que colocar ela aqui, você colocou ela aqui, ela vai virar próxima. Exato. Ó, você vem aqui, ó. Então, vem aqui e coloca ela duas falhas. Cadê onde foi que você salvou o X-Fence? Aqui dentro da caixa. Pronto, você está aqui, seleciona ele, abrir, subir. Você logou, se você logar vai ficar salvo. Onde você abrir vai funcionar, entendeu? Você tem que logar. Quando você for fazer código, isso aqui é um escopo. Entre abrir e fechar. Então, tudo que está dentro do escopo tem que estar orientado. Você põe isso para mim, quando está ruim, né? Era só clicar e executar e ele vai liberar o transformar em tudo. Vou tentar abrir de novo. Testar, se deu certo, tinha fora. Aí aqui foi como se fosse um. Aí ele vai aparecer a faça o formulário.